Olá, boa noite. O Notícias em Debate de hoje vai falar sobre a cidade de Cubatão e a gente recebe o vice-prefeito e secretário de Planejamento, Pedro de Sá. Boa noite, bem-vindo, Pedro. Boa noite, Roberta. Boa noite quem nos acompanha. É um prazer estar aqui, uma oportunidade. Muito obrigado por essa oportunidade da gente estar falando um pouco da nossa cidade. Vamos começar o nosso bate-papo falando um pouquinho sobre a questão da saúde, que é um item bastante delicado hoje na cidade. O atual prefeito, quando começou a sua gestão, ele acabou implementando o próprio gabinete dentro do Hospital Modelo. É isso? Perfeitamente. Roberta, o prefeito, na fase de campanha e de transição, ele se comprometeu a instalar o gabinete do prefeito dentro do hospital com a expectativa de poder devolver o equipamento ao uso da população o mais rápido possível. Só que o caos era absoluto. O estado de conservação do prédio era lamentável, porque há praticamente um ano o hospital estava de fato fechado. A prefeitura repassava para a HBB, que era a gestora do hospital, apenas o valor da folha líquida, não passava nem para pagar os direitos dos trabalhadores, fundo de garantia, tudo que é complemento. Então pagava só o salário e não tinha como funcionar, não se comprava luva cirúrgica, remédio, anestesia, não tinha mais nada. Então o hospital vinha num processo de fechamento e a gente imaginou que dava para reverter isso de uma forma rápida. Ao assumir com o gabinete dentro do hospital, o prefeito, depois de se apropriar de tudo que estava acontecendo lá dentro, percebeu que a equação financeira não fechava e que a estrutura do prédio não era adequada para abrir sem fazer uma reforma que recuperasse as condições de funcionamento. Então, em fevereiro, 7 ou 8 de fevereiro, ele definiu como necessidade absoluta: fecha o hospital, equaciona e retira essa empresa que estava fazendo a gestão, que não é que a gestora era incompetente só, teve um grande grau de responsabilidade da prefeitura que não efetuava os repasses no valor que foi contratado. Então, por não fazer esse repasse, a empresa foi se comprometendo e aí uma bola de neve, um vai atrapalhando o outro e chegou no nível que chegou. Então, em fevereiro, o prefeito fechou, em abril demitiu todo mundo e passamos então um processo de municipalização, de publicização do hospital, que é o que de fato a gente vai fazer. Em setembro a gente deve devolver esse equipamento. É prioridade absoluta do prefeito Ademário devolver o hospital em plenas condições, mas dentro de uma equação financeira que não comprometa, primeiro, a viabilidade da prefeitura fazer o repasse, e segundo, que não leve daqui a 6 meses a gente ter que fechar o hospital porque não está dando condição dele funcionar. Exatamente esse é o ponto. O que vai garantir que daqui a algum tempo o hospital não volte a fechar novamente? Então, o sistema de publicização que a gente colocou, o responsável pelo hospital tem a liberdade e a autonomia para conseguir novas parcerias, vender o serviço para convênio. Então a gente estabeleceu 60% de cota para o SUS e uma parte dos leitos que o hospital tem condições de oferecer para a população, a gestão pode ser através de compromissos com iniciativa privada e gerar um recurso que foge ao repasse da prefeitura. Com isso, foi feita toda uma avaliação no Parque Industrial, quem pode ser de fato parceiro desse hospital e para quem o hospital pode vender serviços, para que planos de saúde, e com isso gerar uma receita fora do sistema SUS, fora do repasse prefeitura e através de convênios. Então, essa equação foi montada ao longo de 2 anos, a prefeitura vai diminuindo a parcela que ela transfere e o gestor tem a responsabilidade, e a gente vai fiscalizar para que isso de fato aconteça, de garantir que o recurso que entra seja suficiente para honrar todos os compromissos e de fato funcionar como deve funcionar, de forma equilibrada e com uma boa qualidade de serviço para a população. Agora, vice-prefeito, que alternativas estão sendo tomadas nesse meio tempo? Enquanto a gente não tem essa reabertura até setembro, o que a população tem? De fato, hoje tem uma sobrecarga na atividade do pronto-socorro municipal e da UPA, que está na região do Jardim Casqueiro, Bolsões, atende. A UPA foi projetada para atender em torno de 300 pessoas dia, está com mais de 700 atendimentos dia. Então, isso compromete, inclusive, a avaliação de eficiência da UPA e do próprio PS, nos momentos críticos também tem a dificuldade.
Lembrando também que a gente estava com deficiência de remédio, não tem um monte de obrigações do poder público em relação à saúde não estavam sendo cumpridas. Então, a Ciesp ofereceu para a prefeitura um diagnóstico da saúde, contratou uma empresa especializada, fez uma avaliação geral e deu algumas linhas de conduta para a gente definir os encaminhamentos. Então hoje, ainda que precariamente, a gente tem todas as unidades básicas de saúde e o pronto-socorro central e a UPA que estão suprindo a necessidade, além do sistema CROSS, que é o sistema de regulação de vagas na região, e da integração que está sendo feita dentro do CONDESB também. O trabalho metropolitano na área da saúde, coordenado pelo prefeito Mourão e com a participação de todos os prefeitos da região, dentro de uma sintonia, de uma visão mais ampla de garantir um serviço melhor para a população, sem as vaidades individuais de querer cada serviço para a sua cidade. Isso daí vai favorecer muito, está sendo desenhado um novo cenário e eu acredito que até o final do ano a saúde de toda a nossa região vai ter uma melhoria significativa em função dessa consciência coletiva de que a gente não pode trabalhar pensando só na sua casa, mas a gente tem que pensar no interesse de toda a população da região, porque existe, onde tiver melhor, a população se desloca para aquele lugar. Tem essa migração, né? E acaba sobrecarregando os sistemas que se tornam mais eficientes. O nosso hospital pretende ser uma referência e para que ele também não seja sobrecarregado é importante que o Hospital de Praia Grande funcione bem, o de Itanhaém funcione bem, os hospitais de Santos funcionem bem, Guarujá tem um hospital em condição de atender, para que de fato a população não se sinta atraída pela necessidade de migrar para poder ser bem atendida. Dessa forma, o poder público ele acaba pensando de uma forma metropolitana, de uma forma geral, a saúde. Que é um grande problema da nossa região. Infelizmente, todos os governantes que passaram, ou a grande maioria deles, olhava sempre a individualização, o tirar vantagem, que é um conceito do brasileiro. Eu quero a minha cidade como a mais importante, sem se preocupar em dividir. E hoje, é consciência geral de que não dá mais para você ficar olhando só para você. Então eu tenho certeza que essa ideia de metropolização, ela agora, depois de um longo tempo, ela está se enraizando em função inclusive da atitude dos prefeitos. Os prefeitos nesse momento estão muito mais abertos a essa integração e aí isso vai beneficiar a população como um todo. No próximo bloco a gente volta a falar um pouquinho mais sobre a saúde na cidade de Cubatão. Não sai daí, nós voltamos em instantes. Até já. Notícias em Debate está de volta e o nosso assunto de hoje é a cidade de Cubatão e a gente conversa com o vice-prefeito Pedro de Sá. Vice-prefeito, a gente está conversando sobre a questão da saúde e sobre a necessidade de pensar ela de uma forma metropolitana. Agora, existe um problema, um impasse na cidade de Cubatão, que é a questão do prédio do Teatro Municipal, né? Essa discussão se ele vira parte do complexo hospitalar ou não. Como é que está essa questão? Então, Roberto, essa é uma questão que para mim é até um pouco difícil, porque eu sempre fui um defensor de que teatro é teatro e hospital é hospital. E fui voto vencido dentro do governo e como parte do governo a gente tem que aceitar os encaminhamentos que são tomados. Eu ainda acho que tem questionamentos que merecem ser feitos na questão de adaptar o prédio do teatro para se tornar um equipamento de saúde. Eu ainda não vi os projetos, não discuti com os responsáveis, então ainda não tem a empresa que vai tocar esse serviço, mas foi designado que o teatro complementa o hospital dentro do processo da publicização para a implantação de serviços de hemodiálise e oncologia. Isso. Então, são serviços que têm características próprias e que a utilização dos espaços é diferenciada. Então, eu estou aguardando para poder avaliar os projetos e contribuir para que, de fato, consiga atender as necessidades. Mas foi uma opção, a gente tinha outra opção que era usar a área de estacionamento ou usar a área de fundo, mas como a gente também está num processo de implantação da Universidade de Medicina na cidade de Cubatão e existe uma negociação de espaços também para a universidade, com a implantação de uma policlínica, então compatibilizar todos esses usos dentro dos espaços disponíveis e por conta também de que Cubatão tem um segundo teatro inacabado, que é outro absurdo do governo passado, ele não concluiu o teatro que estava lá
e iniciou uma obra que ficou inacabada de um teatro dentro do Parque Anilinas. Então hoje nós temos 2 teatros inacabados na cidade. O teatro menor, que é o do Parque Anilinas, custa menos para concluir, então o governo optou por terminar o teatro do Parque Anilinas e dar uma nova destinação para esse prédio que está mais de 30 anos, está há 30 anos praticamente, desde que as obras foram iniciadas, abandonado e não servindo para nada. Agora, então, no caso desse imóvel, existia uma lei que garantia que esse local ia ser usado por um grupo de arte, é isso? Na verdade, foi feito um chamamento para transferir a responsabilidade pela gestão e pela implantação do teatro no funcionamento pleno para um grupo artístico da cidade. Ela não foi assinada, ela era uma tendência de acontecer. Originariamente esse terreno foi desapropriado para ser equipamento de saúde, então na origem ele era visto como equipamento de saúde. Teve um novo encaminhamento de finalidade quando se decidiu por colocar um teatro lá em cima, e agora ele retoma a origem de ser um complemento da área da saúde para a implantação de serviços que não existem na cidade e que a população tem uma demanda muito grande. A gente tem transporte sanitário, que é aquele que leva as pessoas que necessitam de tratamento para outras cidades para poder fazer o seu acompanhamento e tratar da saúde, muito grande, muito intenso. Então, as 2 atividades principais que a gente está transportando o paciente são na área de hemodiálise e na área de tratamento de oncologia. Então, o prefeito priorizou trazer esses atendimentos, pelo menos numa dimensão reduzida, mas para que reduza essa questão do transporte e melhore a qualidade de vida da população que precisa desse serviço. Ficar transportando o paciente, principalmente da hemodiálise, os 2, que é desgastante o tratamento, e você ficar 1, 2 horas na estrada para ir para São Paulo, ou para Guarujá, ou para Santa Casa, com a intenção de melhorar a vida dessas pessoas, é que o prefeito deu essa destinação para a área do teatro. Agora, esse impasse aí não faz as pessoas talvez terem uma visão de que, de repente, a área da cultura está sendo, de certa forma, entre aspas, desprezada? Porque era um imóvel destinado à arte. Algum outro local vai ser destinado para esse fim? Caso o teatro venha realmente a fazer parte do complexo hospitalar? Então, Roberto, como eu falei, o governo passado iniciou uma obra de um 2º teatro dentro do Parque Anilinas, e a gente está priorizando concluir essa obra, porque hoje a gente tem 2 equipamentos para a área da cultura, nenhum dos 2 em condição de uso. Então a cultura sempre teve a expectativa de ter um teatro, mas está há 30 anos esperando que alguém invista. Nunca foi prioridade de fato de nenhum dos governos que passaram concluir a obra desse teatro, porque não é só concluir a obra, o custo de manutenção e de operação de um teatro não é pouco. E aquele teatro, na dimensão que ele foi projetado, ele está muito além das possibilidades da cidade. Nesse momento específico, que a gente está vivendo uma crise, que perdeu a Moziminas, que era grande geradora de receita de ISS, porque tinha muitos prestadores de serviços lá. Então, caiu a receita, e o reflexo é nesse ano, porque fechou em 2015, demora 2 anos para refletir na cota parte de CMS e tal. Então, diminuiu o dinheiro da prefeitura. A primeira área que acaba sendo impactada é a área de cultura. A gente teve redução no desembolso para sustentar os grupos culturais. Enfim, tem diversas atividades que a gente realmente teve que dar uma freada, mas faz parte de uma equação para manter a prefeitura viva. A prefeitura estava gastando em torno de 70 milhões de reais por mês e arrecadando uma média de 56 milhões. Então o que a gente está fazendo é transformar a realidade de Cubatão. Cubatão sempre teve muito dinheiro, uma população que não usufruiu dessa riqueza, no sentido de também ter uma condição de vida favorável, e hoje passa por uma crise que a gente tem que se adequar. Antigamente podia gastar dinheiro à vontade, porque sempre chegava mais dinheiro para gastar. Hoje a realidade mudou completamente. Completamente. Né? Então o nosso desafio é trazer novos empreendimentos, otimizar a ocupação das áreas ociosas dentro do polo industrial e fazer com que a riqueza venha para atender a nossa população. Mas para que tudo isso aconteça, o primeiro momento é gastar só o que arrecada. E é esse o desafio que a gente está cumprindo. Por isso que a cultura não perde um teatro. A cultura vai ganhar um outro teatro de menor dimensão, mas principalmente vai ganhar uma cidade séria que, ao retomar o investimento em cultura,
Porque a cultura não precisa de um espaço grande, gigante. Tem gente que faz cultura na praça com melhor qualidade do que aqueles que têm um espaço maravilhoso. Então a questão do espaço na cultura é questionável. Claro que é interessante e traz holofote ter um teatro grande, mas não é isso que vai fazer a cultura. A cultura de Cubatão sempre foi diferenciada, mesmo sem ter o teatro. É um grande polo de formação de artistas, tanto na área musical, quanto na artes cênicas, quanto na dança. Recentemente ganhamos um troféu lá em Nova York, o grupo de dança da cidade, há 15 dias atrás, foi primeiro colocado em Nova York, num concurso de dança que teve lá. Então, a gente é gerador de artistas, independente do teatro estar ou não funcionando, e a gente está sendo sensato na reorganização da cidade. Agora, a gente mencionou no início do programa que o prefeito Adhemar, ele colocou o seu gabinete no início do seu mandato dentro do hospital para tentar reverter essa questão do que estava acontecendo, e teve a surpresa de que o desespero era ainda maior do que o que se imaginava. De certa forma, ele, enquanto vereador, não tinha um retrato de como estava a situação da cidade? A verdade é que o governo passado mascarava a informação, a realidade, mesmo os vereadores não tinham acesso pleno. Ainda mais o vereador de oposição, que ele se manifesta através de ofícios, tal, mas ele não tem acesso pleno à situação. E a questão do hospital, que era uma questão que o Adhemar sempre levantou, mesmo no período que ele foi vereador, as explicações que vinham eram sempre do sentido de que não, as coisas não estão funcionando, mas a culpa é do gestor, a culpa é do... Sempre uma busca de achar culpado. O que a gente viveu nos últimos anos em Cubatão é que o importante era encontrar um culpado para as coisas que não se faziam, ou uma desculpa para não fazer. E a gente hoje vive o tempo de achar uma saída e fazer tudo aquilo que a população precisa que seja feito. No próximo bloco a gente vai falar sobre transporte na cidade de Cubatão. Não sai daí, nós voltamos já já. Notícias em Debate está de volta e o nosso assunto de hoje é a cidade de Cubatão e a gente conversa com o vice-prefeito Pedro de Sá. Pedro, vamos falar um pouquinho agora sobre estradas, segurança nas rodovias. Esse sempre foi um grande problema, né? Como é que está essa situação? O que pode ser feito? A gente está trabalhando muito intensamente na questão de cidades inteligentes e humanas. É um programa do governo federal direcionado para as capitais, que a gente está pleiteando que venha para as cidades também, que Cubatão seja piloto, porque para chegar em qualquer cidade da Baixada você passa por Cubatão. E a situação das estradas, nos congestionamentos principalmente, o risco dos assaltos, é uma coisa que cada dia mais incomoda e a gente tem cada dia mais gente descendo para a região da Baixada, então a gente precisa de fato encarar isso de frente. Então o programa Cidade Inteligente, que a gente está desenvolvendo até com o apoio do deputado Papa e com uma sintonia com a Abiquim também, que a gente espera que seja parceira, porque tudo que a gente fizer para as estradas melhora a condição de acesso ao polo industrial, melhora a condição de acesso às outras cidades e melhora a segurança da nossa cidade também. E a segurança vai ficar muito melhor a hora que a gente de fato tiver investimentos, tiver geração de emprego para a mão de obra, porque cada dia piora por conta da má formação na educação, da deficiência na educação e da falta de oportunidade de trabalho, que acaba levando as pessoas para o desespero. Né? Então, a criminalidade é consequência de uma situação mal resolvida no que se refere a emprego, educação e condição de habitabilidade. A gente vai combater isso com ações de segurança, câmeras, melhoria de policiamento, mas também com ações que gerem desenvolvimento econômico e, consequentemente, oportunidade para essas pessoas que hoje não encontram para onde ir e acabam caindo na criminalidade. A gente tem um questionamento aqui de um telespectador sobre o pedágio Maitá-Cubatão. Ele pergunta por que tem que pagar se é uma distância tão curta. Então, historicamente tem uma relação muito forte da área continental de São Vicente com a área com Cubatão, inclusive no que se refere a serviços. Tem gente de Humaitá que estuda em escola de Cubatão, ali tem um Vale Novo que é ali próximo, também é São Vicente, mas também usa os serviços de Cubatão. E aí a ideia de transferir o pedágio para próximo da curva do S, para uma região que não tivesse essa interferência negativa
numa necessidade de serviços que a população tem. Isso foi discutido, inclusive teve uma época que se pensou em fazer um plebiscito e passar um pedaço dessa área continental para Cubatão, já que todo mundo utilizava. Claro que São Vicente não quis, porque tem a questão de impostos, ninguém quer perder a receita e público. Mas os serviços quem presta para essa população, especificamente do Humaitá e parte do Parque das Bandeiras e Jardim Continental, é Cubatão. No que se refere ao hospital, no que se refere a... Hoje, com a ponte, depois do evento da Ponte dos Barreiros, isso diminuiu um pouco. Mas ainda assim, a relação de lugar de trabalho, pessoal do Parque das Bandeiras e do Humaitá, daquela região, muita gente trabalhando ainda em Cubatão, muita gente procurando emprego em Cubatão, muita gente utilizando dos equipamentos de saúde de Cubatão. Então essa relação existe. Existem conversas a respeito de mudar o pedágio, mas eu acho difícil isso acontecer. Qual é a grande saída para essa questão? É um transporte público de qualidade, de massa, um transporte eficiente. Eu tenho defendido muito e tenho discutido com a ampliação do VLT que está sendo promovida agora, que atende basicamente Barreiros até a região do Macuco, hoje em Santos, e que tem aí uma previsão de expansão num custo de 700 milhões, 600 milhões, para mais 8 quilômetros de linha, e numa terceira etapa 500 milhões para estender um pouco mais na área de São Vicente. A gente está capitaneando uma discussão de que Cubatão, a área continental de São Vicente, o Humaitá e Parque das Bandeiras especialmente, e toda a região do litoral sul, tem que ser contemplados dentro de uma visão de mobilidade urbana de região metropolitana. Esse é o ponto, porque a gente tocou nessa questão da metropolização. Exato. Existe essa necessidade na saúde, no transporte, porque se a gente for pensar dessa forma, a gente coloca um pedágio em cada fronteira de cidade. E não tem condições de fazer isso. Exatamente. A gente vive numa região metropolitana que não é percebida pelo Estado com a devida importância em termos de metropolização. E como os agentes públicos de cada cidade atuaram individualmente nos últimos tempos, então isso acabou acontecendo. Permitiram que se colocasse um pedágio que interfere diretamente nos serviços buscados pela população. A gente está defendendo, se tiver o transporte sobre trilhos especialmente, e para ligar, por exemplo, Cubatão com Santos, o trilho está pronto. É questão de botar um vagão de passageiros em cima, compartilhar os horários para poder atender carga e passageiro, que já existia isso há 30 anos atrás. Daria para fazer no sistema do VLT? O VLT, ele é um sistema diferenciado, o tipo de vagão é diferente, as velocidades são diferentes. Seria mais um trem metropolitano urbano que poderia ligar desde o Humaitá, desde o Parque das Bandeiras, ou até desde o litoral sul, Itanhaém, Peruíbe, a pessoa vir de trem até o Valongo e ali integrar com o sistema do VLT e com o sistema de transporte urbano da cidade de Santos, chegando até os pontos de demanda. Por exemplo, a AME atende toda a região da Baixada, ela está no centro de Santos, então as pessoas têm que se deslocar a um custo muitas vezes alto. Então o cara de Peruíbe que tem que atender na AME gasta R$50 para ir e voltar. Isso não tem a menor condição de uma pessoa que está com uma enfermidade e 3 horas para chegar até lá. Então, se a gente tivesse um transporte público que pensasse melhor a questão de equacionar, pode ser por BRT, pode ser o BRT é o ônibus com faixas exclusivas, aquele ônibus alongado, mas o que precisa? O transporte público precisa ter confiabilidade de horário. Você precisa saber quanto tempo vai demorar e chegar de fato naquele tempo. Que horas o veículo que você está procurando vai passar. Então tem que ter a hora certa para passar em cada ponto. As pessoas têm que saber que se chegar no ponto naquela hora, vai pegar o veículo de transporte, trem ou ônibus, e vai chegar em tanto tempo. E tem que ser mais rápido ou igual ao carro, que é a opção de muita gente, a primeira opção, e que é a opção que não resolve o problema. Cada dia congestiona mais a entrada de Santos, a entrada de São Vicente, e cada dia fica mais inviável. Então, transporte público de qualidade, percebendo a necessidade de implantar ou trem urbano ou BRT, dependendo de cada equação. É uma das coisas que a gente está lutando e, junto ao governo do Estado, garantindo que o dinheiro do Estado seja gasto com mais eficiência para beneficiar mais gente. Ok, então, vice-prefeito, muito obrigado pela sua participação. Obrigado a você, um prazer, obrigado a todos vocês. Notícias em Debate fica por aqui, uma ótima noite para você, até mais.